perceber que aqui está a unidade da igreja, aonde todos perseveravam unanimemente em oração e súplica. A palavra de Deus fala que após a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor ficou 40 dias com os seus discípulos, orientando-os acerca do reino de Deus. E durante esses 40 dias, antes da ascensão, antes do Senhor Jesus subir ao céu e assentar à destra de Deus, Jesus, ele fala para os seus discípulos no versículo de número 8, sobre a promessa, a virtude do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a fim de que a igreja viesse ser testemunha do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Jesus tinha prometido aos discípulos a vinda do Espírito Santo Consolador. Ele mesmo disse que não deixaria-nos órfãos, mas que o Espírito Santo estaria conosco. E quando nós olhamos para o capítulo de número 2, nós vamos perceber o cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus, que é a descida do Espírito Santo, o revestimento, a virtude, o poder real na vida dos crentes. Ali estavam aproximadamente 120 pessoas, e a palavra de Deus fala que eles estavam reunidos para orar e buscar e suplicar a Deus, esperando a promessa do Senhor. Eles não estavam simplesmente buscando aquilo que era da sua vontade, mas era uma promessa bíblica, aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado. A igreja primitiva nasceu debaixo de oração e súplica. A palavra súplica no original significa busca com veemência, busca com profundidade. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que a igreja buscava sim a promessa de Deus. Eles não sabiam quando viriam de cumprir aquilo que Deus tinha prometido, mas o princípio era buscar e esperar com perseverança. E eles buscaram, e eles clamavam, e eles queriam aproximação. Isso era a característica da igreja do Senhor Jesus, do verdadeiro cristianismo genuíno, que nasceu debaixo do poder pentecostal, da virtude de Deus, da unção de Deus, que transformou a época naquela ocasião. Nós vemos aqui homens simples, nós vemos aqui homens que não tinham diplomas universitários, mas homens que fizeram a diferença, porque eles tinham o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na sua vida, e isso fez toda a diferença no contexto em que viviam. A palavra de Deus nos mostra que o contexto que a igreja do Senhor Jesus nasceu, quando você olha para a Bíblia Sagrada, não era um contexto favorável, mas só que eles viviam debaixo de perseguição e debaixo de adversidade. O contexto histórico nos mostra que a igreja do Senhor Jesus estava sob a totalidade, sob o domínio do Império Romano, do exército romano daquela época. Naquela época, o monopólio judeu, a grande religião do século, era o judaísmo, constituído por escribas, fariseus, constituído por doutores da lei, que dominava os corações dos judeus. A igreja não veio oferecida debaixo de pratos de ouro, mas ela nasceu diante de adversidade, mas ela triunfou, porque ela buscou o poder, a virtude, a graça de Deus estava na vida
aonde o prazer deles era estar no centro da vontade do Senhor. Deus, Ele constitui homens. Deus, Ele transforma homens. Porque quando você olha para os discípulos após Pentecoste, você vai ver Pedro negando Jesus por 3 vezes. Mas após o Pentecoste, revestido do poder, mesmo diante do Sinédrio, sendo julgado pelos magistrados, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles saíram regozijando da presença de Deus por terem padecido e serem dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Quando nós buscamos o poder de Deus, quando nós temos uma vida de renovação no Senhor, nada para o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos atravessando um ano, mas a palavra profética que Deus fala na sua vida é que Deus, Ele quer te usar como no princípio. Deus, Ele quer te usar como antes, quando você voltava ao Sinédrio, quando você buscava Ele em oração. É isso que Deus quer fazer na sua vida, para que vidas venham a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo em sua vida. A verdade é que nós temos se esquecido, o tempo tem se passado, mas quantos querem voltar ao Sinédrio? Quantos querem ter uma vida de consagração? Quantos querem ter uma vida de alto preço na presença do Senhor? É hora de nós voltarmos ao Sinédrio e buscarmos o poder de Deus, revestimento de Deus, unção de Deus, para que Deus venha manifestar o céu na sua igreja. A igreja do Senhor era revestida, os dons espirituais estavam na vida daqueles homens. Vocês não vão ver os apóstolos reunidos para estudar medicina psicomáticas, muito pelo contrário, eles curavam os enfermos pelo poder do Espírito Santo. Eles não tinham estudo, eles não tinham docência, mas eles tinham poder de Deus. Muitas das vezes ele não tinha nem prata e nem ouro, mas nós vemos que aonde eles passavam o sinal na marca do Evangelho, o poder do Espírito Santo acontecia na vida da igreja. Até Pedro, onde passava a sombra dele, curava. Pela mão de Paulo, Deus operava milagres extraordinários. Aonde estão os homens judeus para essa geração de 2016? Aonde estão os profetas? Aonde estão os homens que não se corrompem, mas que vivem uma vida de santidade, mas tem sinais de Deus na sua vida, no seu ministério? Aonde estão os verdadeiros homens de Deus, que anunciam seu arrependimento, como Pedro, com a ousadia que se levantou diante dos judeus e pregou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham o tempo de refrigério na sua vida. Aonde estão os homens que anunciam a verdade, que proclamam a justiça e que não tem medo de ser afrontado pelo amor do Evangelho de Cristo? Esses homens é a igreja do Senhor. É você quem Deus escolheu, é Deus que constituiu para você, meu querido. Deus, Ele quer levantar nessa geração, nesses últimos dias, crentes com compromissos com a palavra do Senhor. Oramanda, graça, amanda, tremenda. Aleluia! Temos que voltar ao Sinédrio. Temos que voltar a uma vida de oração. Temos que ter súplica em nosso meio, lágrimas, o quebrantamento em nossa vida, rasgar o nosso coração, até que Deus manifeste uma revelação para a nossa geração, que nós atravessamos
cidade cheia do Espírito Santo. Atos 12, versículo 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 19, 20, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Nada parava a igreja do Senhor, Deus vivo, nada vai te parar. Quando você ser cheio do Espírito Santo, pode vir a perseguição, pode vir as barreiras contra a sua vida, pode se levantar contra ti, mas o Senhor será contigo. Tu serás como profeta, tu marcharás nessa terra, você prosseguirá e levante. O segredo é que a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. O segredo é numa vida de intimidade com o Senhor. Se prepara, porque Deus quer te usar. Deus constituiu a igreja triunfou durante séculos. A igreja atravessou aqueles homens simples, revolucionários à sua época, porque eles tinham poder de Deus, unção de Deus. Atos 4, 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A palavra surtiu efeito, vidas eram transformadas, os enfermos eram curados, a manifestação dos dons espirituais na igreja era constante. Aleluia. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Deus está levantando uma geração de verdadeiros adoradores cheios do Espírito Santo. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo e você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Essas adversidades vão se tornar pequenas, porque Deus vai te usar na explosão do Espírito Santo. Mesmo que te lança no cárcere, não vai ter cárcere que vai te parar nessa caminhada. Porque o homem cheio do Espírito Santo, a mulher de Deus, quando está na presença de Deus, até os cárceres são abalados. O poder de Deus é manifesto. Há um poder sobrenatural para a sua vida. O Pedro se levantou. Ele disse: nos últimos dias, profeta Joel, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Se prepara, coloca a sua vida no altar, busque a presença de Deus nesse ano de 2016. Deixa Deus te usar de uma forma completa. Se prepara, porque Deus vai impactar a sua vida. Homem simples. Ele não tinha nenhum patrocínio financeiro. Mas como disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus eu te dou, levanta-te e anda. Aleluia! Eita Jesus! O que Deus vai fazer é grande na sua vida. Você tem que trazer a convicção da igreja, do cristianismo genuíno, que o cristianismo genuíno transformou nações, deu uma vida de caráter. Eles não viviam somente hoje, mas eles tinham certeza do amanhã, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a fé, é a convicção que abala. E Deus te chamou para fazer a diferença hoje, diante dessa geração. Aonde você colocar a planta do seu pé, você vai ser a diferença. Deus está restaurando o ministério que ficaram para trás, ministério que simplesmente foram abalados pela diversidade. Deus fala contigo, busca beber dele, busca
coração em nome do Senhor Jesus. Deus fala contigo, homem. Deus fala contigo, mulher. Eita, aleluia! É hora de nós voltarmos ao primeiro amor, ao princípio, voltar ao cenário. Jesus subiu à destra de Deus. Os discípulos estavam no Monte da Oliveira, mas eles foram até um lugar chamado cenário, desprezado. Eles começaram a buscar, a orar constantemente. Nada parava a igreja, porque é uma igreja de oração. A característica da igreja é uma vida regrada em oração, uma vida cheia do poder de Deus. Deus está falando contigo hoje. Deus está levantando profetas para essa nova geração. Orando aqui, dando graça, sinto o toque de Deus. Não é para parar essa caminhada, mas é para voltar ao primeiro amor, é para voltar ao princípio. Deus te chamou, Deus te constituiu. Quando você abrir a sua boca, algo vai acontecer. Ao estender a sua mão, o mal vai se retirar. Deus vai te usar. Deixa Deus te usar no céu. Deixa Deus te usar no princípio. Você é vaso. Vaso não pode estar empacado. Vaso tem que estar na presença do Senhor para ser derramado o azeite, o poder, a unção. Receba a palavra de Deus, receba a unção de Deus, receba o revestimento de Deus. Se prepara, o teu ano vai ser um ano de vitória. Nada vai te parar nessa terra. Você é um guerreiro. Receba de parte de Deus. É hora de nós suplicarmos, é hora de nós rasgarmos nossos corações e pedir: manda fogo, Senhor, manda fogo no céu, manda tua glória, meu Deus, enche este lugar, enche, meu Deus, com vento veemente e poderoso, enche, meu Deus, transforma minha vida. Deus vai trazer a real existência na sua vida. Deus falou para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. Foi eu que te chamei e te constituí como profeta. Você não está nessa terra em vão. Deixa escolher. Deus vai te guiar. Se prepara. Deus te ungiu. A tua caminhada não para por aqui. Nada vai abalar a sua fé. Você vai buscar a presença de Deus não como antes, mas você vai se derramar. Você vai dizer: eu quero mais, Senhor. Eu quero ter uma vida santa. Eu quero ver os milagres de Deus na minha vida. Eu quero ver a unção de Deus. Eu quero ver os sinais de Deus na minha vida. Deixa Deus te usar. Não conforma como que está, mas você tem que estar na presença do Senhor. Você vai buscar a presença de Deus. Você vai reatar o seu compromisso com Deus hoje, nessa noite. Nesse ano de 2016 você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Não vai ser a enfermidade que vai te parar. Não vai ser as barreiras que hoje nos envolvem que vai te parar nessa caminhada. Diz o Senhor dos Exércitos: é eu que pelejo nessa peleja. É eu que estou te sustentando com a minha destra. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te chamando para uma obra grande na terra. Se prepara, busca a presença de Deus. Legião vai se levantar, mas não vão suportar a unção de Deus que está na sua vida. É a unção que quebra o jugo.
Deus vai impactar essa cidade de Delta. Deus está mudando a história e o rumo de muitas vidas aqui. Ouvimos aí a palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos levantar as nossas cabeças, falar desse grande amor dele na nossa vida. Irmãos, tem o nosso irmão. Os irmãos podem se assentar, por favor. Logo nós vamos estar continuando o período de oração. E após a oração nós estaremos já passando a Santa Ceia para os irmãos, né? É a primeira ceia do ano de 2016. Glória a Deus. Tem aqui, irmãos, o nosso irmão, todos os irmãos conhecem, o irmão Josimar. E os irmãos sabem, né, o que se passou com ele esses dias. Teve um desentendimento, né, coisa de casal, né, mas ele não fez nada assim, além disso, coisa errada, que precisou de passar por disciplina. E eu conversei com ele e falei para ele que estou diante da igreja. Como que ele, irmãos, como ele tem necessidade assim de falar, né? Aí eu pedi se eu pudesse falar com ele, né, o irmão Josimar, e teve esse probleminha com ele, e ele sentiu-se também, né, conversei com ele, não, você me expõe diante da igreja, né, fala para os irmãos, então está aqui, né, o irmão Josimar, que os irmãos conhecem, um jovem sempre foi esforçado na obra do Senhor, né, sempre aí lutou, mas o inimigo, ele gosta de destruir vidas, né? Essa é a função dele, matar, roubar, né? Destruir. Então queria destruir o casamento dele, mas o Senhor pôs a mão e o Senhor novamente, né, restaurou o casamento dele, né? Foi uma coisinha, são jovens, né, irmãos? Os jovens até meio difícil entender o outro, mas a gente esteve ali, conversamos com eles, eles estão bem. Ele está aí servindo ao Senhor, já tem um mês atrás, mais de mês, né? Eles estão na casa do Senhor. Está ali o irmão Josimar, esse jovem abençoado, né? E é isso que a gente tem para dizer para os irmãos. Isso é bom, né? Falei para eles, é bom, meu irmão, você fazer isso, porque depois vai ter uma oração. Ele toca aqui, né, na bateria, ensina as crianças, né? As crianças sentiam muita falta dele. Que a outra ceia, ele nem participou da outra ceia passada, mas ele está bem, né? Está bem, está aí na casa do Senhor, servindo a Deus, e que os irmãos digam para eles, amém. Então está aí o nosso jovem irmão Josimar, Deus continua abençoando a vida, e agora a gente está pronto aí para estar novamente aí tocando a bateria, amém, irmão Josimar? Deus abençoe a vida de vocês, né, a vida da esposa, que o Senhor continue guardando vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos tirar aí um período de oração. Iria pedir aos porteiros que a maioria entrasse para dentro
e aí postasse um lado da porta ou toda a porta, e um fica aqui no corredor aí de plantão aí, viu, irmão? Porque a gente tem que sempre estar vigiando, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que vigiar e orar. Primeiro vigiar e depois orar. Porque se não vigiar, né? E depois de orar, temos que continuar vigiando. Por isso que muitos sofrem e muitos caem, porque oram e não vigiam. Outros, né, precisam vigiar para orar e não vigia. Vai orar sem vigiar, né, e pode acontecer alguma coisa. Lá no Mato Grosso, irmãos, aconteceu um incidente lá com o pastor. Ele estava no púlpito e entrou um camarada na igreja, e ele passou por todos os porteiros, e ele veio no corredor da igreja e abraçou o pastor. Quando ele abraça o pastor,